por estar aqui, amém, quase cristão, na luta, e a gente rolando, né? Foi comprou passagem, agora está comprado, você vai. Mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sempre falei para ela, meu sonho era ir para os ribeirinhos, mas quem sabe um dia Deus me leva lá para fazer a obra. Já andamos Bahia, Minas, quando moramos em Brasília, 17 anos, fazendo a obra de Deus ali no Distrito Federal. E depois Deus nos levou de volta para a nossa terra natal, Rio Grande do Sul. Mas o nosso coração sempre foi missionário. E quando eu conheci a minha esposa, eu disse para ela assim: você está disposta a fazer a obra? Se Deus me mandar para a África, lá estarei eu, para onde Deus me mandar. O nosso ministério é o ministério da DRP, Assembleia de Deus São José do Rio Preto, o pastor Vanderlei Melo, e o nosso pastor presidente regional do Rio Grande do Sul, pastor Elias. E nós temos mais de 400 igrejas fora do país: África, Angola, Moçambique, Nicarágua, Irã, Argentina, Uruguai, Paraguai. E aí agora nós temos nosso trabalho missionário. E sempre o pastor Vanderlei sempre diz: precisar de obreiro que estiver disposto, vai ter que encarar uma obra lá fora. Eu sempre deixei a minha esposa alerta: estamos aí para fazer a obra. Mas Deus nos colocou em uma congregação de Taquari, com muita luta, estamos ali fazendo a obra do Senhor, E eu sei que sempre tem um tempo, Pastor nunca fica no mesmo lugar por muito tempo, Deus tira, leva para um lugar e traz outro, e assim a obra do Senhor vai continuando. Mas como eu tenho pouco tempo, eu quero trazer uma leitura, porque nós começarmos a pregar, a gente passa dos 40 minutos. Então eu vou ler um texto em Joel, amém? Eu quero trazer uma mensagem pequena. Não somos pregadores, amém? Que prega mensagem muitas vezes que o povo gosta de ouvir. A gente prega aquilo que Deus coloca em nosso coração. Pregamos, e a minha parte, o meu forte é escatologia. E eu sempre gostei de pregar muito sobre escatologia, e eu sei que Deus vai nos fortalecer a cada dia mais. Joel capítulo 2. Versículo 12, 13, depois o versículo 16 e 17, amém? A palavra do Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. 16. Congregai o povo, santificai a congregação, e ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escânio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Os irmãos podem assentar. Queremos apenas refletir uma pequena palavra aos nossos corações. Amados, estamos vivendo os momentos finais da terra. Só não vê quem não quer. A pessoa que coloca uma venda sobre os seus olhos para não enxergar o que está acontecendo em volta de todo mundo. E a palavra do Senhor nos traz um alerta para que nós possamos congregar a cada dia, e que nós possamos nos converter de todos os nossos maus caminhos. Uma certa vez,
um jovem se levantou contra o seu pai para tomar o seu reino. Esse jovem chamava-se Absalão. Absalão foi criado para assumir futuramente o reinado, assumir o lugar de seu pai. Mas a ganância e o interesse pelo poder, ele desejou, ele almejou antecipar este governo, este reinado. E ele então se levanta contra Davi para tomar o seu reino. Porém, Davi, como um rei, e sabendo como ganhar uma batalha, ele prepara os seus comandantes, ele prepara os seus exércitos e manda os seus soldados contra os soldados de Absalão. E nos traz a história que Davi deixa um alerta a todos os comandantes, principalmente Joabe, que era um dos homens de confiança de Davi. E Davi diz assim: olha, só não me toquem no meu filho. O amor de pai falou mais alto. É como o amor de mãe sempre vai falar mais alto. Por mais que o filho se levante, por mais que o filho se enfrente ou tente te derrubar, você sempre vai ter o amor de pai, o amor paterno, o amor materno falando mais alto. E o rei deixou claro: não toque no jovem Absalão. E quando os soldados saíram para a peleja, eles começaram a vencer a batalha, pois eram preparados para esta guerra. E quando eles começaram a guerrear e que Absalão viu que estava perdendo, ele foge. E um dos soldados sai atrás e ele fica empendurado sobre uns galhos entre o céu e a terra, diz o texto. E o soldado volta e comunica ao seu capitão que o jovem Absalão estava preso, pendurado sobre o galho. E Joabe diz: por que não mataste? E o soldado diz: nós ouvimos o que o nosso rei nos ordenou para não fazer mal a ele. Portanto, o capitão vai em direção ao jovem, puxa sua espada e arranca sua cabeça fora e o mata. Nesse texto vai nos falar sobre dois mensageiros. É isso que eu quero trazer para você nesta noite. A Bíblia vai nos apresentar nesse texto dois mensageiros. Um mensageiro era muito conhecido, o nome dele era Aimás, filho de um homem muito respeitado por toda a guarda e todos os soldados do rei. E Aimás, ele trabalhava como mensageiro naquela época. Ele chega diante de Joabe e pede para que Joabe o envie para levar a mensagem ao rei. E Joabe olha para aquele jovem e diz: olha, tu não darás as boas novas ao rei, porque é morto o filho dele. Porque naquela época, dependendo da notícia que o rei recebia, o rei puxava a espada e matava o mensageiro ali mesmo. E Joabe, querendo poupar a vida desse mensageiro, porque era um jovem conhecido, ele então evitou que o jovem fosse levar a mensagem. Portanto, estava ali um mensageiro estranho. A Bíblia diz que ele era um mensageiro de uma outra região, chamado de Coxita. Em alguns textos vai falar Coxita, em outros textos vai falar Etiópia. E esse jovem, o soldado, o rei, o comandante Joabe, o capitão, diz: você levará as boas novas. E ali o Coxita, ele sai disparada para entregar a mensagem ao rei. Portanto, Aimás ainda não está contente, insiste para levar as boas novas. E Joabe diz: por que você quer correr agora? Você não tem mais notícia nenhuma para levar ao rei. Mas ele diz: mas deixe-me levar, deixe-me ir também. Então Joabe diz: vai. Portanto, Aimás, ele era muito treinado e conhecia todos os atalhos, e achou um atalho e chegou na frente do mensageiro estranho. A sentinela do rei lá de cima viu um mensageiro vindo em sua direção e disse ao rei: lá vem um mensageiro. O rei diz: ele traz boas novas. E quando ele olha mais adiante, ele diz que vem
outro mensageiro logo atrás. O rei diz: esse também deve trazer boas novas. Portanto, a sentinela diz: vejo que o correr do primeiro mensageiro é o correr de Aimais. Esse jovem era conhecido por todos os soldados. E quando o soldado diz que era Aimais que vinha correndo, Davi diz: então ele traz boas novas, porque é um bom mensageiro. E quando esse mensageiro chega aos pés de Davi, Davi pergunta: como foi a batalha? Olha, Senhor, o Senhor teu Deus entregou teus inimigos em tuas mãos. E o meu filho, como está o meu filho? Aí mais ele muda o semblante e diz: olha, Senhor, eu não sei como está o teu filho. O Senhor, capitão Joabe, me mandou até a ti para trazer estas boas novas, mas eu não sei como está o teu filho. Ele já não teve coragem de falar a verdade. Ele sabia que Absalão estava morto, mas ele temeu a sua vida. Portanto, quando o mensageiro estranho chegou, se prostrou diante do seu senhor. O rei perguntou: como foi a batalha? O Senhor entregou todos os teus inimigos em tuas mãos. E o meu filho Absalão, tenha ele como um dos teus inimigos. Então Davi levantou, começou a chorar, subiu a escada chorando, lamentando a morte do filho, dizendo: meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. O que eu quero dizer, irmãos, nós temos dois mensageiros, um estrangeiro, um mensageiro que ninguém conhecia, que não tinha importância alguma, e outro mensageiro que era conhecido. A mensagem que eu quero referir nesta noite é sobre os mensageiros de Deus da nossa atualidade. A igreja, 90% das pessoas estão tão distantes de Deus, porque não há mais mensageiros que pregam a verdade. O povo está tão longe do Senhor, porque não existe mais mensageiros que falam a verdade. Porque os mensageiros estranhos, aqueles que não são conhecidos, aqueles a quem o povo não conhece, muitas vezes eles são barrados de levar a verdade ao povo. Porque hoje todos querem aqueles mensageiros que pregam meia verdade. Pregam que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz, mas esquecem que Jesus veio buscar um povo lavado e remido. Esquecem de dizer que Jesus Cristo está voltando e só vai subir um povo transformado, um povo lavado, um povo purificado pelo sangue do Cordeiro, um povo que chora diante dele, um povo que geme diante do altar. É aquilo que a palavra dos donos diz. Ele nos chama a nos arrepender de nossos pecados. Ele convida os seus ministros, ele convida o seu povo a chorar diante dele, porque talvez do nosso choro ainda haja misericórdia de Deus, e o Senhor não nos entrega na mão dos nossos inimigos, para que possamos ser escarnecidos, para que possamos ser zombados. Quantas pessoas que já não têm mais a marca de Cristo em suas vidas? Quantas pessoas que lá no mundo sequer o inimigo sabe que ele é crente, porque ele não tem diferença entre o mundo. Quando Deus me chamou para o trabalho de missão, eu tinha apenas 20 anos. Aos 22 anos, como diácono, o Senhor colocou uma primeira igreja, a primeira congregação nas minhas mãos, no Distrito Federal. Mas antes disso, o Senhor permitiu eu passar pelo deserto. O Senhor foi trabalhando em minha vida de uma maneira que muitas vezes eu chorava e dizia: Senhor, se for para passar essas dificuldades tão longe da minha família, morando sozinho num lugar onde eu não conheço quase ninguém, e as únicas pessoas que eu tenho amizade, que eu conheço, é o povo da igreja. Mas se for para mim passar essas dificuldades, me mostra o que o Senhor quer de mim. E muitas vezes Deus se silenciava e eu não entendi o motivo, porque Deus estava nos preparando. E uma certa vez, num culto de sexta-feira, a cada sexta-feira, a primeira sexta-feira de cada mês, a nossa congregação de Brasília tinha o costume de fazer uma vigília.
E quando terminou o culto às 9h30, eu desci para casa tomar um café para poder ficar à noite acordado. Eu deixei a Bíblia na igreja e disse: vou em casa tomar um café, daqui a pouco eu volto, não vou nem levar a Bíblia. E quando eu estava subindo 10 e pouquinho da noite, a vigília começava às 11 horas, vinha em direção a 2 elementos. E quando eles vieram, eles puxaram 38 para me assaltar. Mas como eu era cheio do Espírito Santo e atrevido, eu não tinha medo de sequer de bandido. Eu saía pelas noites evangelizando, ganhando jovens. Mais de 80 jovens nós tiramos das ruas através do evangelismo da madrugada. E quando esses 2 jovens chegaram para anunciar o assalto, eles estavam com a mão no bolso. E eu sempre tinha o hábito de carregar folhetos para evangelismo. Quando eles apontaram a arma, eu apontei o folheto e disse: Jesus te ama. Eles não conseguiram terminar, é um assalto. Quando eles foram falar: Jesus te ama, quebrou todo o laço do inimigo. Eles baixaram a arma, saíram correndo, só disseram: ora por nós, e foram embora. Eu subi, e quando eu comecei a subir, a ficha caiu. Eu disse: Jesus, o que eu fiz? Eu puxei e apontei em folheto, eles podiam achar que era uma arma e ter atirado em mim. Mas o Senhor diz assim: aquelas almas ainda serão minhas. Você fez aquilo que o Espírito Santo compulsionou a fazer. Aleluia. O que eu quero dizer, amado, que a igreja ela tem que ter uma diferença. A igreja ela não pode ser envergonhada pelo inimigo. E é exatamente isso que João nos traz: Senhor, não nos entregue na mão dos opróbrios, para que eles se escarneçam de nós, para que eles zombem de nós, perguntando aonde está o seu Deus agora. A igreja do Senhor precisa voltar a chorar. A igreja do Senhor precisa voltar a carregar isso aqui, não para secar o seu suor, mas para secar suas lágrimas. Onde está aquela igreja que chegava 1 hora antes do culto, 40 minutos antes do culto, e ficava 30, 40 minutos de joelho chorando? E quando o culto começava, os irmãos começavam a levantar o joelho só quando o dirigente começava a cantar o primeiro corinho, para dar início ao culto. Daqui a pouco um irmão, outra irmã ia levantando lentamente dos seus bancos molhados, iam tomando seu assento, e o culto já começava naquele avivamento. Não tinha demônio que ficasse de pé. Se uma pessoa endemoniada entrasse pela porta, Deus já fazia ela cair de joelho lá na entrada, porque havia uma espiritualidade, havia uma unção de Deus sendo derramada no meio do povo. As pessoas elas buscavam Deus na certeza de que aquela seria a última noite delas sobre a terra. As pessoas adoravam a Deus sabendo que aquela poderia ser o último dia que elas pisariam sobre aquele chão. Mas hoje as pessoas buscam a Deus fazendo projetos de uma vida inteira sobre este planeta, como se o Senhor não fosse voltar tão cedo. E as pessoas estão na casa do Senhor, mas a mente está: Jesus não vai voltar agora. Eu posso fazer todos os meus projetos e meus planos e realizar tudo que eu quero, porque Deus Ele vai permitir que eu case, que eu tenha carro e casas, porque Ele não vai voltar agora. Mas a igreja do passado, ela não vivia assim. A igreja do passado, ela tinha um compromisso com o Senhor. As pessoas, elas abriam mão com muita facilidade daquilo que elas tinham pela obra de Deus, sabendo que Deus jamais deixaria ela passar necessidade. Uma certa vez eu estava no meu quartinho, porque eu trabalhava numa borracharia, e o meu pastor disse: irmão, eu sei que você ganha pouco numa borracharia, eu sei que você ganha comissãozinha quando você faz um conserto de um pneu. E como eu vejo o chamado de Deus na sua vida, tem quartinho no fundo da igreja, vem morar ali. E a igreja todo mês vai te dar uma cestinha. Você não precisa se preocupar e vai trabalhar na obra, porque eu preciso de um jovem que venha ter esse interesse e essa sede de ganhar almas para Cristo. E eu não pensei 2 vezes, eu tinha 20 anos, era novo. E eu aceitei. Só, irmãos, que foi ali que começou todo o meu deserto. Eu não tinha coragem, eu era tímido, e quando faltavam as coisas para me alimentar, eu não tinha coragem de chegar no meu pastor e pedir. Eu disse: Jesus vai tocar nele, eu sei.
Só que eu passava 2, 3 dias ali sem comer nada. E uma certa vez, era à noite, eu estava de joelho na minha caminha de solteiro, e chorando: Senhor, se for me passar o que eu estou passando aqui, providencia um meio para me voltar para minha família no estado do Rio Grande do Sul. Mas o Senhor não me chamou aqui para isso, me ajuda. Me deu um sinal de que realmente o Senhor me quer nesta cidade. E quando eu orava e chorava, eu ouvi uma voz chamando, era quase meia-noite: Tiago. Eu parei a oração, comecei a enxugar lágrimas e fiquei quieto, para ver se eu ouvia a voz. Eu disse: é Deus me chamando? Daqui a pouco aquela voz de uma mulher, novamente: Tiago. Daí eu levantei de joelho, fui na minha porta, abri, tinha um corredor, morava no fundo da igreja, olhei pelo corredor, não vi ninguém. Esse eu acho que eu estou delirando, a fogo está tão grande que eu já estou ouvindo vozes. Daqui a pouco aquela voz: Tiago, aqui em cima, no muro, tinha uma mulher que era feiticeira. E todo culto de libertação, essa mulher tinha um hábito de jogar pedra em cima da igreja, que ela não aguentava o barulho. Só que Deus usou essa feiticeira para me alimentar nesta noite. Essa mulher, ela ia viajar, ela disse: olha, eu tenho aqui, que eu ganho do governo, e lá o Distrito Federal, o governo da época dava leite e pão para pessoas de classe média, pequena classe. E ela diz: olha, eu tenho 4 pãozinhos e 1 litro de leite que eu ganho na sexta-feira, porque no sábado eles não dão. Então eles dão 4 pãozinhos e 2 litros de leite, só que no meu tomei já está aberto. Eu tenho 1 litro de leite fechado e 4 pãozinhos. E eu vou viajar amanhã cedo e vai ficar aqui e vai estragar. Você não quer para você? Eu olhei para ela assim: eu aceito sim, com certeza. Peguei, agradeci, fechei a porta, caí de joelho ali onde eu estava. Disse: Senhor, a tua palavra se cumpre na vida, porque o Senhor diz que o Senhor tira do ímpio, o Senhor tira do feiticeiro para dar para o justo. Senhor, repreende todo o mal que houver sobre este pão e este leite, porque eu, como teu servo, vou comer e vou beber. E ali eu comi e bebi, e Deus provou o seu amor. Eu disse: Senhor, esta é a resposta da oração. Eu permanecerei aqui, porque eu sei do chamado que o Senhor tem na minha vida. Glória a Deus. Amado, eu assumi a mocidade com 7, 8 jovens. Quando eu entreguei a mocidade, eram quase 80 jovens naquele grupo de jovens. Porque eu comecei a colocar a minha vida diante de Deus como jovem. E é o que a igreja hoje precisa: trazer os jovens que estão no mundo para fazer a diferença. Porque o vigor do jovem, irmãos, faz toda a diferença no meio do povo de Deus. Nós já estamos com as nossas idades um pouco mais avançadas, cheios de problemas, famílias, a saúde muitas vezes não vai bem. E Deus nos coloca apenas para administrar e trazer mensagem, mas são os jovens que vão atrás de outros jovens lá fora para trazer para a casa do Senhor, para ouvir a mensagem de Deus e receberem a libertação. O dever da igreja é orar e chorar, que nós possamos voltar a chorar na presença de Deus. Que os ministros do Senhor chorem diante do altar. Assim, quem sabe, o Senhor faça da obra dele, da igreja dele, uma grande nação, que venha clamar o nome do Senhor, e que o mundo lá fora saiba que ainda existe Deus que opera milagres. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Eu não quero me passar o tempo, porque ordem dada, ordem cumprida, e nós agradecemos. E quem sabe futuramente estaremos aí mais algumas vezes, e Deus estará nos abençoando. Que Deus abençoe esta amada igreja, em nome de Jesus. Amém?